No episódio de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo público com Washington Silva, que além de servidor, é também pastor e empreendedor social. Já deixa o like aí e confira esse episódio muito bacana e cheio de insights para você. Fala pessoal, terça-feira é dia de episódio novo e hoje não podia ser diferente. Estamos aqui com um cara muito especial, você já viu a apresentação, a explicação dele, e eu tenho certeza que você vai, assim como eu, aprender muito sobre o que é empreendedor público. Você não sabe o que é isso? Jamais. Eu também não sei. É bonito de falar. Existe? Não. Washington, empreendedor público, tá? O que é? Não sei. Tá? E antes eu queria deixar um recado para você, compartilhar esse conteúdo com aquele amigo seu empreendedor que está precisando de um conteúdo como esse para crescer, para aprender, para deslanchar. E também dar o recado para você do Paulistinha Delivery, o nosso patrocinador. Aponte o celular para o QR Code na tela. E é o lanche para toda ocasião. Abre às 10 da manhã, fecha às 3 da madrugada, de segunda a segunda. Pode ser para o lanche, para o almoço, para a janta. O parceirão do nosso programa. E como que é? Quem fala que viu aqui? É frete grátis. Ganha frete grátis. Frete grátis não, entrega, né? Entrega, gosto de frete. Vai chegar pelo correio. Vou mandar para São Paulo. Não precisa mandar para São Paulo, porque São Paulo já tem. Lá em São Paulo já tem, são 11 unidades no Brasil, ou seja, baita parceiro que a gente tem aqui. E aí, Washington, beleza? Beleza, só deu fome agora. Você então, não, daqui a pouco, eu não já falei, mas daqui a pouco vai chegar aí o Paulistinha, fora das aí. câmeras, para o pessoal não passar vontade, né? E aí, vamos começar respondendo essa pergunta? Empreendedor público? Empreendedor O público. que é isso? Existe um mito sobre o conceito de empreendedor. As pessoas acham que empreender é ser empresário. E não é verdade, né? Já é muito conhecido esse conceito mundialmente, que empreender é realizar sonhos. É fazer com que as mudanças aconteçam para uma visão se concretizar. Então, nós precisamos de empreendedores em todas as áreas da sociedade, você concorda? Sim. Pensando que o governo é uma parte importante do bem-estar social, especialmente no Brasil, né? Claro. Então, você tem que ter pessoas dentro do governo para que as mudanças aconteçam no governo e para que ele evolua. Então, o empreendedor público é um agente de transformação que decidiu fazer as mudanças dentro da área pública. Para beneficiar a sociedade. Né? Mas existe essa espécie? Tem gente tentando fazer isso? Quando você fala em funcionário público, né, você não imagina que ninguém vai empreender nessa área, né? Porque você já entra lá com a estrutura pronta, né? Tá tudo andando. Tá tudo andando. Se é na máquina de escrever, continua na máquina de escrever. Se é no computador, continua no computador. Mas interessante. Eu tenho uma teoria. Na verdade, não é minha, né? Eu li alguma vez que o Brasil, acho que, não sei se o mundo inteiro, a tendência é não incentivar o empreendedor. Intraempreendedorismo, né? Como você acabou de me ensinar antes da gravação aqui, que é esse empreendedor de dentro, né? Perfeito. Sabe por quê? Vamos lá. Tá 10 anos fazendo todo mundo do mesmo jeito. Aí um cara resolve fazer diferente. Olha só, ele querendo inventar moda. Os outros já torcem o nariz, falam, 10 anos que eu tô aqui. Sempre foi assim. Tá bom. Aí o cara faz. Se ele acerta, legal. Se ele erra, sorte, qualquer um faria, enfim. Se ele erra, quem foi o engraçadinho que fez isso aqui? Foi ele, tchau, rua. Aí os outros 9 que estão, os outros funcionários estão lá, falam assim, aí ó, viu? Vai mexer com os negócios, dá errado. Então é um desestímulo, ninguém quer arriscar. Faz sentido isso? Na verdade, o ambiente governamental tem esse principal problema. Né? Dentro da cultura organizacional pública, você tem vários obstáculos à atividade intraempreendedora. E um deles é a intolerância a erro. Você pensa o seguinte, quando você vai tratar com dinheiro seu, se você errar, o prejuízo é de quem? Seu. É seu, acabou. Agora, eu como agente público, eu vou administrar um dinheiro que não é meu, você concorda? Verdade. É seu dinheiro. Então, há um excesso de controles no governo, primeiro, porque o dinheiro não é nosso. Para evitar a liberagem. Segundo, existe uma cultura de corrupção muito arraigada no Brasil, né? na sociedade brasileira. Então, no governo, você acaba tendo uma pessoa que faz e tem mais 2 fiscalizando o cara que faz, para ele não fazer nada de errado e para ele também não desperdiçar dinheiro público. E tem várias nuances que a gente tem que observar na área pública. Eu costumo falar assim, a gente tem uma impressão, na área pública, quando eu entrei, né, na área pública, eu falei, vou arrebentar, porque agora eu não tenho que preocupar com risco, né? O privado, você fica pensando, vou perder dinheiro. Não, aqui eu vou fazer, vai acontecer. Né? Engano nosso. Por quê? Porque chegar lá, eu tenho que muitas vezes convencer 9, 10 pessoas a
Enquanto na área privada eu só decidia fazer, eu vou fazer, acabou. Você tinha autonomia. É, autonomia. E no governo a gente não tem. E a gente não tem autonomia e nós temos várias forças contrárias a que a mudança aconteça. Porque toda a máquina pública ela é voltada para poder manter o controle e manter a ordem. Então, e você há de convir que inovar nada mais é do que você se tornar um fora da lei. Por quê? Porque se no governo você só pode fazer aquilo que a lei está autorizando, então eu vou fazer algo que é novo, inovação, eu vou fazer algo que é novo, então eu vou fazer algo que não está na lei. E aí eu viro fora da lei dentro do governo. Só então você vê como que é. Eu como advogado, né, ouvindo isso daí, tem alguns pontos para a gente esclarecer, né? A lei, às vezes, ela nem está proibindo que você faça aquilo. Só que daí o órgão que você está alocado, ele começa a fazer regras para você seguir, regras e mais regras, que se torna inviável mesmo você mudar o procedimento que você está fazendo, né? Então, não é a lei em si, mas sim as próprias regras internas do órgão, né? Que te impossibilita isso daí, né? Eu creio que seja isso daí. Mas né? quem que faz as regras? Então, mas às vezes as pessoas, exato. Mas a minha crítica é o seguinte, às vezes você vai em um órgão, e por diversas vezes você faz Detran e tal, como empresário, e não está escrito na legislação, porque eu acabo conhecendo a legislação para você ir lá discutir. Só que algum dia, algum gestor aí, em 1930, escreveu na folha de um papel lá, colou num mural, pronto, aqui dá lei para os servidores, né? Falou Então, assim, é exigido sim esse carinho. Eu vou te contar uma coisa, né? Eu fui fazer um processo na Polícia Federal e o processo estava falando que eu precisava de um documento lá, original ou cópia autenticada. Aí, com a pandemia, a Polícia Federal começou a atender online, né, virtual. Então, você tinha que entrar com o processo por e-mail. Antigamente, você tinha que ir lá e aí, eu apresentei o documento, eu digitalizei toda a documentação, mandei a digitalização do original. Chegou lá, foi indeferido o meu processo, porque eu mandei a digitalização do original e não uma digitalização da cópia autenticada. Entendeu? É uma história pior. É engraçado. Posso contar? Isso é muito louco. Você não escutou. Foi um dia que eu fiquei tão indignado que eu fui embora do trabalho assim. Eu pensei se eu ia realmente continuar trabalhando no governo. Mas eu estava trabalhando como executivo de uma empresa pública e aí, de repente, um documento importante ali na minha área, uma pessoa da área administrativa falou, olha, esse documento não tem validade, porque você tem que carimbar. Aí eu falei para ela, você sabe por que criaram o carimbo? Aí ela falou, não, nunca pensei sobre isso. É porque antes a gente datilografava o documento. E aí você tinha um carimbo para facilitar, porque quando você terminava de datilografar, alguém datilografava para você assinar. Então você carimbava, colocava seu nome e assinava. Hoje, eu mesmo que digitei meu documento e dá para escrever o meu nome, olha que legal. Eu já sai a impressão com o meu nome, daí eu tenho que pôr outro carimbo com o meu nome aqui. Mas qual que é o sentido disso? Ela, nossa, nunca tinha pensado nisso. Indeferido. Mas, infelizmente, o procedimento é esse, você tem que mandar... Que história bonita. Eu chorei. Não, escuta. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Então, era muito urgente, é uma situação importante, tudo bem. Então, como que eu faço para ter um carimbo? Porque eu não tenho carimbo e, na verdade, eu nem queria ter, né? Ela, não, é só você fazer uma CI e solicitar esse carimbo aqui que a gente vai providenciar para você. Tudo bem, fui lá na minha máquina, fiz a CI, coloquei meu nome, assinei e mandei a CI. Quando chegou lá, ela falou assim, olha, mandou voltar. O office boy voltou lá. O estagiário falou assim, olha, não aceitaram o seu pedido de carimbo porque não está carimbado. Tipo assim, eu preciso de um carimbo para solicitar um carimbo. Loop infinito. Não, mas o que acontece? Eu estou contando essa história que é assim, o ápice, né? É porque as pessoas, a grande parte das pessoas, ninguém gosta de mudar. Não é só na área pública. Se a sua mulher, você chegou em casa, mudou de sofá de lugar, ela deitou do seu lado da cama, você vai achar ruim. É verdade. Sim. Então, a nossa tendência não é mudar, a nossa tendência é permanecer, porque isso dá estabilidade, segurança, você não gasta energia. Então, e na área pública... É pior ainda. Muito mais porque as pessoas não querem que as coisas mudem, os órgãos de controle não querem que mudem para manter o controle. E também por falta de peito, né? Por medo. Assim, e assim, não vou arriscar meu patrimônio. Se é na empresa sua, você fala assim, tira esse carimbo aí. Agora o cara fala assim, o quê? Eu vou aceitar sem carimbo? E depois ele vai dar problema pra mim. Não vou fazer. Eu passei uma situação hoje. É verdade. Nossa conversa pra onde tá indo, mas eu passei Mas uma situação um bate-papo, é isso aí. Passei uma situação hoje. O ar-condicionado lá da área que eu estou, ele tá
tá produzindo, ele venta, e você tira o vento de um, bate na cabeça de outro. Sim. Beleza. Aí eu tô com 2 pessoas que saíram doentes por conta do vento. Você tira de um, o outro fica doente, beleza. Aí o órgão não tem, demora para poder, vamos resolver isso, vamos fazer, nunca resolve. Enfim. Aí eu falei, reuni a equipe, falei, qual que é o problema? É a temperatura. Não é o vento. Se nós resolvemos o problema do vento, nós resolvemos a questão da temperatura. Okay? Então, vamos fazer uma chuva de ideia aqui. Isso lá na minha área, lá no governo. Aí, primeira ideia, fala para alguém resolver. Sempre essa, essa não é essa aí. Vamos nós resolver. Achamos uma solução, que é um acrílico, assim. Já vi isso daí. E põe o ar. Que todo mundo já inventou isso, menos os fabricantes de ar-condicionado. Menos os fabricantes, né? Então, vamos resolver. Aí elas falaram assim, então vamos solicitar. Eu falei, gente, é 1 ano, se não vou solicitar aqui 6 meses, só para... E as pessoas doentes aqui, vamos resolver a gente, ver quanto que é. Vamos fazer uma cota entre nós, tudo mais. Aí uma servidora falou assim, mas você não vai pedir autorização para colocar isso no ar? Eu falei assim, eu não vou pedir autorização. Para colocar o acrílico? Porque então você vê uma mentalidade das pessoas de medo. De medo, exatamente. Porque vou causar um problema aqui no ar-condicionado, alguém vai me multar, alguém vai me punir. E como quebra isso? Exatamente, aí essa é a pergunta. Aí que entra meu trabalho. Como que quebra tudo isso? Isso que é o difícil. Então, eu fiz um estudo no mestrado, acabei de concluir um mestrado na área de inovação e eu saí do estado numa crise se eu ia abandonar o serviço público ou se eu ia voltar para o estado. E eu percebi o seguinte, tem alguns problemas. O primeiro problema que a gente tem no ambiente público que a gente tem que resolver. Hoje, o servidor público, ele entra, a área pública, ela tem um conjunto de capital intelectual incrível, porque você há de convir que mesmo uma pessoa fala, vou passar em concurso público, se ela não tem um perfil de disciplina para estudar, lógico. ela não passa. Não é qualquer um que é um servidor público. Não basta querer. Certeza. São pessoas que têm disciplina, que têm uma certa capacidade intelectual. E o servidor público, quando ele entra na área pública, o que ele quer? Ele está buscando segurança, um bom salário e poder produzir. Beleza. Só que quando ele entra, depois que ele entra, ele percebe que ele já tem segurança, ele já tem um bom salário, mas ele ainda não está feliz. Por quê? Porque, segundo Maslow, né, que é um dos pirâmide de Maslow. Aí, não adianta, depois você está suprido em segurança, estabilidade, necessidade fisiológica, você quer o quê? Realização pessoal. E aí, o que acontece? Aí que um monte de servidor público fica doente. Eu vi uma estatística que eu não vou lembrar certinho, tá? Mas entrevistaram os servidores que saíram de licença por questões psicológicas. A grande parte deles, das licenças, são relacionados a problemas de depressão, de ansiedade, problemas no âmbito emocional. E quando você fala com um servidor público, esse servidor que já está há um bom tempo, ele é frustrado. Por quê? Porque ele tem um bom salário, ele tem uma capacidade e ele quer fazer alguma coisa para deixar seu legado. Claro, deixar sua marca. Então, o outro cara que entrou no Estado e que entrou e falou, cara, nada vai mudar isso aqui, eu vou ficar recebendo meu salário, eu vou chegar aqui, vou sentar, não vou fazer nada. Cumprir tabela. Passou 5, 10 anos, ele ganha a mesma coisa que o cara que foi lá, negociou, correu risco, fez a diferença, articulou, foi massacrado pelos colegas que estavam querendo aparecer. E no final ele ganha a mesma coisa. Então existe um problema sério na área pública, que é o seguinte, a gente não valoriza quem é inovador e quem empreende. Pelo contrário. Não tem prêmio. Não tem prêmio. Pelo contrário. Pelo contrário. Penaliza quem inventa moda acaba sendo penalizado. Então, todos os meus colegas que são empreendedores, e alguma multinha ele já levou do Tribunal de Contas, ele já sofreu algum processo que ele tem que pagar advogado para proteger, porque o próprio governo não paga. Então, como que muda? Eu tenho que mudar esse modus operandi, senão não tem como. Eu tenho que fazer com que os colegas olhem para aquele que inovou, que empreendeu, que enfrentou, que fez além, que tem visão e falar, eu quero ser como ele, porque ele que tem poder aqui, ele que tem prestígio. Então, a gente tem que criar ferramentas para isso, né? E é isso que eu tenho trabalhado no governo. Seria a cultura organizacional? Uma cultura voltada para estimular a inovação e empreendedorismo dentro da organização. Mas Washington, tira uma dúvida. Isso é um órgão do governo? E outra dúvida, todo governo tem esse órgão? Ou não? É uma coisa que está pulverizada em todos os órgãos do governo? Então, hoje eu estou à frente a gente criou uma área, né? Eu comecei a fazer palestras sobre isso, falar sobre isso no governo,
E aí me convidaram para criar uma área para eu poder dar vazão a essa indignação que havia dentro de mim nos estudos e nas palestras que eu fazia. Então, a gente criou uma área, e essa área ela cuida de coordenar toda a política pública para estimular o empreendedorismo e a inovação no setor público, no Poder Executivo do Estado aqui de Mato Grosso. Então, hoje, nós temos cerca de 70 mil pessoas trabalhando no governo e a gente pode entender o tamanho do problema, porque, presta atenção, 50% do custo dos governos são o quê? É gente. Mas o principal custo não é o salário dessas pessoas, o principal custo para o governo é a improdutividade das pessoas. Sim. Porque, veja, se eu pago uma pessoa e ela produz, isso não é custo. Não. Todo empresário sabe. Investimento. Agora, se eu pago uma pessoa e por conta que eu, instituição, não dou condições para ela desenvolver, para ela produzir, e ela não produz, isso é um custo, na verdade não é um custo, é um gasto que a gente joga fora. E se você tem que contratar 3 para render o serviço de 1, isso é um gasto triplicado. E por aí vai. Exatamente. Então a gente está fazendo muita coisa legal, e aí tem uma vertente na minha área, que é a parte de transformação digital, que tem tudo a ver com inovação. Eu quero só esclarecer que quando a gente fala de inovar e empreender, eu necessariamente, em algum momento eu vou inovar. Quando eu estou falando de inovação, eu não estou necessariamente falando de tecnologia. Então, quando eu pego lá e resolvo um problema do vento lá na minha área e coloco um acrílico, eu inovei. Por quê? Porque eu resolvi um problema de uma maneira que não existia antes naquele ambiente. Isso é inovação. A inovação, a grande parte da inovação, ela não é tecnológica. No entanto, no momento que nós estamos vivendo hoje, vocês podem concordar comigo que o principal vertente de inovação nos dias atuais é tecnológica. Verdade. Que é o que é mais percebido, né? Quando o cara passa de não precisar ir no Detran para imprimir um documento lá do carro dele, ele começa, o consumidor, né, o contribuinte, começa a perceber o valor da mudança, né? Ele sente na pele, né? Agora, quando é uma mudança lá interna, trocou um computador por, sei lá, qualquer coisa, acaba não impactando, impacta no do órgão, dos funcionários, né? Mas do contribuinte acaba que não, agora, né? Eu vou só dando uma visão geral, para vocês entenderem o tamanho do problema. Aí você imagina o seguinte, então eu cheguei na área, aí vamos pensar. Pensa o governo como instituição, uma grande instituição prestadora de serviço. Se eu sou uma instituição prestadora de serviço para a sociedade, mantida pela sociedade, a primeira coisa que você chega numa empresa é falar quais serviços que você presta, certo? Aí, então a gente pergunta, quais serviços que o governo presta e onde que está esse catálogo de serviços? Esse cardápio. Não existia. Então, eu estimo, né? É uma estimativa, que nós temos cerca de 800 serviços que a gente presta para o cidadão mato-grossense. E não existia. Então, nós criamos um portal de serviços. Esse portal de serviços nós já temos 470, até a última estatística que eu levantei hoje, 70 serviços que estão lá falando o seguinte, olha, esse serviço é prestado por tal órgão, o horário de funcionamento é esse é o básico, mas a gente não tinha. Você pode fazer um teleatendimento por aqui, agendar um atendimento, ou não tem atendimento assim, mas você pode entrar no sistema desse órgão por esse link aqui. E a nossa proposta lá, a gente apresentou para o governador, inclusive, é porque a gente trabalha muito para nós mesmos, o governo fica trabalhando para si mesmo. Então, o foco tem que ser o cidadão. Então, o nosso projeto é, o cidadão entrou no site de Mato Grosso, ele vai ter um Google ali, sabe? E ele vai falar, eu quero veículo. E vai aparecer tudo sobre veículo. Um portal que agrega tudo o que o Estado tem a oferecer para ele. Serviço. Legal. Não, eu sou imprensa, eu vou digitar notícia, eu vou para notícia. Então, eu mudo a ótica. Não é o cidadão que tem que ficar descobrindo qual órgão que ele tem que ir. Você pega o caso de veículo. Cara, tem coisa que você faz na PGE, tem coisa que você faz na Cefaz, tem coisa que você faz no Detran, cara. É um inferno. Você deixa o cidadão louco. Esse dia eu fiz errado. Precisava da segunda via da habilitação. Peguei um certificado de condutor. Tipo, paguei a taxa, fui lá, retirei, a mulher falou, tá aqui. Falei, mas isso não é minha habilitação. Nossa, você não solicitou sua habilitação. Eu falei, cara, mas eu queria um negócio de que eu sou condutor. Mas, uma coisa que aí o Washington tem que concordar comigo. O sistema, ele também não é a prova de burrice. Eu sei que assim... Então, você provavelmente solicitou o lugar errado. Porque eu te conheço. Eu sei, eu também não é intuitivo o serviço público. Mas, se o serviço der conta da minha inteligência, com acabou. Certeza... O serviço não é intuitivo, não é simples, não é focado na necessidade do cidadão. Não então, só da gente começar lá dentro, falar, gente, o tempo todo na reunião, vamos fazer isso aqui, tá? Gente, como que o cidadão vai consumir isso? Pensa no cidadão. Então, me dá um exemplo de alguma coisa que passou pelo serviço de vocês. Você usou um. E que, qual?
Um exemplo daí foi da segunda via de habilitação. Da habilitação. A habilitação hoje só tem uma coisa que nós não conseguimos ainda tirar a presencial, que é o exame de vista. Ainda. Mas já tem soluções para isso. Então, hoje, ó, o cidadão vai retirar a habilitação, você baixa o MT Cidadão, você faz praticamente tudo online. Se é segunda via, então, você solicita. Aí nós temos hoje eu fui buscar. Outra coisa que vocês não tiraram, eu tive que ir lá buscar. Não, mas tem entrega. Tem você entrega, que não pediu entrega. Eu acho que a sua tese está certa. Tem entrega que você podia receber na sua casa. Cara, onde que o Estado fazia isso antes? Então, nós temos lá. Né? Nosso alvo é proporcionar a transferência de veículo. Então, você vai poder transferir seu veículo. Sem no cartório? Mas para isso, eu vou ter que contextualizar mais coisas. Com carimbo do Washington, você transfere qualquer coisa. Outra coisa, nós temos que tem muita coisa que é estrutural, né? Dentro do governo que a gente tem que resolver e que não é fácil de resolver. Por exemplo, eu tenho aí, eu não vou dar um número exato, mas eu tenho centenas de sistemas no governo. SEMA é um sistema, outro é um sistema. Cara, cada sistema desse está numa linguagem. Para quem não entende da área de tecnologia, imagina o seguinte, um está em mandarim, outro está em inglês, outro está em português, outro está em espanhol. Cara, como que Aí tem serviço que eu tenho que entrar no sistema aqui da SEMA, eu tenho que voltar aqui num outro sistema da outra secretaria. Como que eu integro tudo isso? E aí tem todo um trabalho de você fazer o que a gente chama de data lake, de integração, de interoperabilidade, para que tudo isso tenha via de acesso. Converse. O robô tem que entrar lá e buscar a informação. Então, isso é infraestrutura e demora para fazer, né? Esse é o ponto. Outra coisa, eu chego na SEMA, aí eu tenho que provar que eu sou eu. Aí eu vou do lado ali no outro órgão, eu tenho que provar que eu sou eu de novo. E se brincar, o órgão, ele fala assim, não, eu não acredito que você é você. Eu quero que você vá lá no cartório e o cartório vai falar para mim que você é você. É bom ouvir isso do funcionário público. Já sofri demais. Meu documento aqui, minha digital tá aqui esses dias. Alguma pessoa estava reclamando. Foi pessoalmente no cartório, botou a digital. Eu sempre sou eu. Mas a assinatura não bateu. Não aceito. Não reconheço sua firma. Eu falei, mas tô aqui com o digital. Mas tá diferente. Puta, eu tive que fazer outro cartão de assinatura. Pois é. Então, por exemplo, aí isso tem que pôr em lei. Aí, por exemplo, a gente já está tramitando já a lei para criar a certificação digital do governo, assinatura digital do governo. Então, o cidadão entra ali, fala, ó, eu sou eu, fez a certificação digital. Aí a SEMA é proibido de pedir de novo a informação, todo mundo é proibido, todo mundo vai acatar essas. Então, isso é infraestrutura, isso envolve mexer lei, Então, a gente não consegue entregar muitos resultados assim em curto prazo, de alto impacto, porque eu preciso mexer em toda a infraestrutura. A gente está trabalhando forte nisso, né, lá dentro. E quem que faz isso? Quem que vai lá em frente, conversa com o órgão, e o órgão fala, não, isso não tem segurança, não dá para fazer, vamos fazer. Porque é o empreendedor público. Porque apesar de você estar lá no governo, cada órgão que você vai é um desafio. Exatamente. Você tem que convencer a galera que tá lá, e não o governador, por exemplo. O governador fala assim, vai lá e faz. Você fala assim, beleza, mas ali eu não tenho acesso, ali eu não tenho acesso, ali eu não tenho acesso. Mas o governador te empodera para isso, né? Ele tem um papel fundamental nisso, mas né? O governo é diferente de empresa. Se você liga num departamento da sua empresa e fala assim, você é o dono da empresa. Fala assim, ó, atende o Gilberto aí. Se a pessoa não atender, ele sabe que o negócio vai... Sim, tá errado. No governo, não. Eu ligo numa secretaria, de repente a secretaria, ela tá sobre o governo do sobre a gestão tal, que anterior. A gestão que é do partido tal, que às vezes é oposição do governo. Aí você chega lá, olha, agora a gente vai passar todas as informações para a gente fazer um painel de avaliação de indicadores aqui e vamos ter para o cidadão olhar. Ele fala, não, eu aqui não tô afim. Então, assim, mas o governador falou, que governador? Cara, que loucura. Então, assim, dependendo do momento político que o governo vive, a gente não consegue fazer as coisas integradas no governo, não é fácil. E outra questão é descontinuidade, porque eu passei isso já, de a gente construir projetos, empreender, fazer acontecer, aí tem uma eleição, muda, aí o outro chega e fala assim, revoga tudo que o outro fez para trás e vamos recomeçar, e foi pro lixo. Que loucura, né? Então, cara, não é fácil. Nós precisamos de empreendedores dentro da área resilientes. Resilientes. E a gente não treina o servidor público para isso, ele é treinado para outras coisas. Mas não para poder mediar conflitos. E quem está ouvindo a gente aí e é um servidor público e quer ir lá, lógico, dentro do governo, e quer ir lá trabalhar na sua área, como é que faz? Tem que ir lá pedir para você? Olha, eu vou estar lançando uma trilha. Falaram para mim olhar para essa câmera agora, eu vou dar um recado. Eu estou lançando uma trilha chamada Trilha de Inovação e meu propósito com essa trilha é que todo e qualquer servidor,
ou que já tem uma vocação para inovar, empreender, ou que quer entender o que é isso, quer ser mais feliz no setor público e ser um agente de transformação, você vai poder, independente se você é de município, de outros poderes, você vai poder entrar nessa trilha, vai ser 100% online. E aí você vai poder participar de uma série de capacitações e principalmente de experiência. Ninguém aprende a empreender com slide PowerPoint. Você aprende a fazer transformação colocando a mão na massa e fazendo. Então a gente tem imersões onde a gente dá desafios e a pessoa vai fazer na prática a transformação do serviço público. Porque é assim que ela aprende. Ela fazendo, ela fala, poxa, consegui fazer isso em 30 dias. Sei lá no meu setor, algumas coisas aqui. Legal, muito legal. Quanto tempo vai demorar para fazer isso? Aí o pessoal fala, não, isso aí vai 1 ano, vai 6 meses. Eu falo, não, vamos fazer em 30 dias. Vamos fazer em 30 dias. Você tá louco, não sei o quê. Nunca ninguém fez. Gente, vamos fazer em 30 dias. Eu vou fazer junto com vocês. Vamos sentar e pá. Cara, fizemos em 20. Cara, então eu consigo fazer em 20. Então você vai quebrando a cultura. Mas isso porque eu tenho pessoas que têm um olhar diferente. E isso, para a pessoa entrar em contato, você deu o recado, mas não deu o contato. É o quê? Através do seu Insta? Você vai entrar no site do governo, no site da Secretaria de Planejamento e Gestão, e lá tem uma área de inovação lá. Você vai clicar na parte de inovação, tem um site de todos esses programas que eu toco, que eu desenvolvo para trabalhar a cultura, várias. Nós já temos mais de 30 conteúdos gravados lá com servidores públicos e empreendedores já do tá Brasil funcionando. todo. Opa! Que legal. Pô, vamos colocar o Papo à Vista no site do governo. Empreendedorismo aí, ó, de qualidade, de graça. Você conhece o Rentalize Bank? Um banco digital completo na palma da sua mão. Baixe agora o app na sua loja de aplicativos. Lógico, não tem como falar de empreendedor sem falar da vida pessoal dele também. O reflexo daquilo que você coloca nos seus projetos, no seu trabalho, ele tem um background que você é, na sua vida pessoal, na sua vida religiosa, na sua vida dentro de casa, né? Como que eu sei que você também é empreendedor social, eu sei que você tem um ministério todo voltado a isso aí, queria que você aprofundasse nesse assunto. Então, eu sou pastor, acredite se quiser, eu sou pastor. E sou pastor por vocação e voluntário. Eu me considero um empreendedor social. Acho que todo pastor, de alguma maneira, ele gera impacto social. Com certeza. É muito mais do que vários outros tipos de projetos. Então, eu tenho algumas convicções na minha vida. Eu tenho a primeira convicção. Onde eu estou ali na minha convicção pessoal para ser um instrumento nas mãos de Deus para melhorar a vida das pessoas. Se eu estiver no governo, eu vou agir dessa maneira. Se eu estiver empreendendo, da mesma maneira. No dia que eu estiver empreendendo, abrindo uma empresa, né, na área privada, e o meu negócio não ajuda a melhorar a vida das pessoas, o que eu estou fazendo? Perde o propósito. Não tem propósito. Então, eu acredito que, independente do que você vai fazer, seja na área privada, pública, social, você tem que ter clareza de propósito. Então, eu tenho essa convicção. Segundo, eu acredito que eu não estou sozinho. Eu acredito que Deus, ele está comigo em cada empreitada que ele me coloca. Então, eu tenho uma convicção, assim, antes de eu assumir uma área, por exemplo, uma área dessa importante no governo, eu tenho o hábito de orar. Eu tenho o hábito de falar, Senhor, é coisa minha ou é o Senhor que está me pondo nessa missão? Porque se for o Senhor, eu vou. Porque o Senhor vai me sustentar, vai me capacitar e vai mandar a gente. Eu tenho esse testemunho, viu? Pra contar. Conta. Ué, quando ele carimba. Na área do governo, lá, porque o carimbo dele tem peso. Aí o que acontece? Lá no governo, é difícil você conseguir gente. Então, eles me deram uma área, mas não me deram a equipe. E eu falei, não tem problema. Depois que eu orei, o Senhor falou comigo, eu falei, beleza. Não tem problema, só me dá a área, não tem recurso, não tem gente. Eu falei, não, beleza. Mais alguma coisa? Só faltou, não, você vai ter que pagar, né? Só tem mais uma coisinha. O ar bate bem na cara. E aí, esse testemunho é algo que eu vivo, assim, em toda a minha jornada empreendedora. Então, eu começo a orar, falo, Senhor, o Senhor me pôs aqui, então toda vez que o Senhor dá uma visão, o Senhor me dá equipe, manda pessoas. E de repente começou a aparecer gente, diante de Deus. Eu não liguei para uma pessoa para chamar para ela vir trabalhar comigo, as pessoas apareciam lá. De outros departamentos. Apareciam áreas. Lá, e aí perguntavam, pessoas altamente qualificadas, minha equipe é uma equipe altamente qualificada. E aí vinham a ponto que os meus superiores falaram, cara, como assim? Como que você está conseguindo gente? Que nós estamos precisando do outro setor. Eu falei, cara, eu não vou atrás de ninguém. Eu oro. Aí eles davam risada. Eu falei, eu estou falando sério. Hoje eles falam assim, tem como você orar aqui? Nós estamos com problema. Eu falei assim, não é assim, não.
Então eu tenho essa bênção de Deus na minha vida. Eu acredito que todo empreendedor, de alguma maneira, ele tem que exercer fé, né, para lidar com tantos desafios que a gente tem para empreender na área pública, na área privada, na área social. E eu tenho um ministério. O ministério é um serviço comissionado por Deus. É quando Deus nos chama para fazer uma coisa que normalmente você não queria fazer. Mas ele falou, você vai fazer. Vai, venha cá. E é ele que chama, né? Então, eu sou um professor, eu sou um mestre da palavra, ensino a palavra. Eu tenho uma vertente muito forte de empreendedorismo, sempre tive. Então, eu trabalho com a formação de empreendedores do reino. O que é o empreendedor do reino? São pessoas que entendem que a empresa, a posição que ele ocupa, não se trata apenas de reputação própria, de se Mérito. sentir bem, mérito, e nem de ganhar dinheiro. Tudo isso é consequência. Eles querem ocupar posições, querem empreender para gerar transformação em nome de Deus. Ou seja, eles querem ocupar posições para transbordar a bondade de Deus, a vida de Deus. E eu tenho um trabalho muito forte com isso, né? Eu tenho uma escola digital chamada Riquezas do Alto. Uhum. Nessa escola, eu combato algumas convicções que em algum momento entrou na igreja, que é que ser pobre é uma virtude, que quem é rico É do mal. é do mal. Vai pro Então, inferno. são teologias tortas, erradas. E eu tenho todo um estudo bíblico, né, para combater esse tipo de ensino e mostrar que se ele for uma pessoa rica, ele pode gerar muito mais impacto social e para o reino do que se ele for uma pessoa pobre. Sim. E que a pobreza, se você for avaliar em si, ela não combina com o Filho de Deus. Não tem quando você olha na Bíblia, não combina. Então, A prosperidade é uma vontade de Deus. a prosperidade é a vontade de Deus. Em algum momento as pessoas elas distorceram isso. E isso impede muitas pessoas de prosperarem, porque ela acha que se ela prosperar, ela vai errado. perder o coração, ela vai ter desaprovação de Deus. Uhum. E eu mostro isso na Bíblia claramente que não. Deus quer que cada um de nós venha a prosperar, porque se você tem um coração bondoso sendo pobre, e eu vou falar para você, tem muitas pessoas pobres com um coração tão generoso. Sim. Imagina esse mesmo coração milionário. Eu Uhum. falo para eles, né? Quantas pessoas você podia impactar Verdade. se você prosperasse? É. Então, se você não quer prosperar por si mesmo, você acha que está tudo bom, então prospere pelo outro. Quem decide ficar pobre, na minha opinião, é egoísta. E só está pensando em si mesmo. Para mim tá bom, tá bom. Então, cara, faz tudo pelos outros, então. Enriquece pelos outros. Abençoa quantas pessoas estão passando problema, quantas pessoas da sua família você podia ajudar, né? Verdade. Seja altruísta. Pessoas que você poderia empregar, vidas que você poderia impactar. Então, eu tenho muito isso Massa. como filosofia pessoal. Muito legal, Eu muito sou legal. um pastor atípico porque eu sou um pastor voluntário, então eu não recebo da igreja, nunca recebi. E se o Senhor permitir, eu não gostaria de receber. Pelo contrário, eu contribuo, eu sou um Sim. contribuidor, né, dentro do ministério que eu estou, e isso me dá muita autoridade para falar com as pessoas, porque ela falou, ele não quer meu dinheiro, né? Uhum. Ele tá falando para eu fazer o que ele faz também. Né? Sim. Não que outros pastores não façam, mas de alguma maneira Deus me levantou dessa maneira, né? Claro, claro. Então é um pouco desse trabalho que eu faço aí. Quem quiser conhecer também, www.riquezasdoalto.com. riquezasdoalto.com.br. E para ver suas lives, porque você também faz live todo dia de manhã, tem o Ministério também dos Empreendedores Radicais. Perfeito. Fala sobre isso também. São tantas emoções. Né? São tantas coisas. E o gozado é que a gente conheceu o Pastor Washington, agora tem que falar Pastor Washington. Né? Antes de você ser pastor, né? Você era líder na nossa Você era líder cela. ou obreiro, né? Era líder. Você Eu conheci como consultor líder. na área de inovação. Olha que coisa, né? A gente vê. Faz um tempo, né? A gente conheceu, ele era menino. Menino, peguei no colo. O famoso peguei no colo. Trabalhando com os eventos, eu lembro de algumas conexões trabalhando com os eventos de inovação, sempre envolvido com isso, né? Mas eu desenvolvo um trabalho, tem um princípio na Bíblia que chama o princípio do primeiro. O que é isso? Como você começa o seu dia, determina em linhas gerais como vai ser o resto do dia. Tem um livro que é O Milagre da Manhã, que não é um livro cristão, mas ele fala isso. Fala, cara, começa bem seu dia, o resto do seu dia vai ser top. Na verdade, eu já li o Milagre da Manhã, ele fala até como antes de você ir dormir. A forma como você vai dormir já diz muito de como você vai acordar. E aí, quando você acorda, cara, o que é prioridade na sua vida? Entende? Uhum. E quando eu levo para o espiritual, isso é muito mais forte ainda. Massa. Porque a Bíblia fala em vários lugares que quando você prioriza o espiritual e o eterno,
Todas as outras coisas que são materiais e passageiras, elas vão se acomodar à prosperidade espiritual que você tem. Em outras palavras, é o seguinte, quem é rico espiritualmente vai ser rico materialmente. É uma consequência. Uma consequência. Que legal. E não a causa da sua vida. Então, todo dia, há anos, eu começo, o dia sim, eu começo orando, estudando um texto da palavra e orando. E eu faço isso, faço lives, né? Que isso é chamado devocional. A gente chama isso de devocional, um tempo que você confessa, que você declara, que você se alimenta da palavra, que ela não é apenas um entendimento, é um alimento espiritual. E eu faço isso, eu fazia só para mim. Sempre fiz só eu e Deus. E um dia eu comecei, eu falei, eu vou fazer aqui. Eu ia no prédio da igreja às vezes fazer. Aí tinha uns loucos que iam junto, né? Tinha 2, 3 doidos que iam junto, assim. E aí eu falei, na pandemia, eu falei, cara, eu vou fazer isso, eu vou transmitir. E assim, é assustador o que Deus tem feito. Assim. Que hora que é? É às 6h30 da manhã, todos os dias pelo meu Instagram, de segunda a sexta. Eu tenho gente que participa comigo. Pra você ter ideia, tem pessoas de São Paulo que assistem aos devocionais e que vêm, eu realizo eventos espirituais chamados Encontro com Deus, e eles vêm no Encontro com Deus aqui em Cuiabá, participam comigo e falam, o senhor é meu pastor, pra você saber, você é meu pastor. E ele me liga para me aconselhar e tal, e eu pastorei eles à distância, né? Nem sei se existe isso aí, mas eu pastorei. É a tecnologia. De São Paulo, eu ganhei um irmão de Recife, assim, ele veio, batizou aqui e tal, veio tudo aqui, ele continuou lá em Recife, né? Que você conhece. Conheço, o Genésio. O Genésio. O Genésio converteu assim. E através do seu Insta, que é? O Washington. Olhando pra câmera, pô. Vamos lá. Essa é a sua. Essa é a sua. Washington.fernando.silva. Você vai ver lá. Pastor Washington, mordomo do reino, empreendedor do reino. Segue a gente lá. Massa. Tá bom? E os empreendedores radicais, para fechar aqui, posso falar ou não? Claro, é. Porque para fechar, nós temos tempo. Tem? Ô, louco. Os empreendedores radicais é um movimento que começou em Goiânia, de empreendedores cristãos, porque, veja, há muitas comunidades, né? Existem várias comunidades de pessoas que praticam ajuda mútua. Uhum. E nós temos os mesmos valores, as mesmas convicções, que acabam sendo singulares, né? Um empreendedor que tem profundidade em revelação do espiritual, ele vai muito além dessa terra, ele começa a ter perspectivas eternas do que ele faz aqui. Então, e nós percebemos que esses empreendedores, eles não se conectavam e também não se ajudavam de uma maneira que poderiam fazer, o que a Bíblia diz que eles devem fazer. Então, a gente começou lá em Goiânia com o pastor Rafael Almeida, esse trabalho, que são os empreendedores radicais. E a gente hoje tem em vários lugares do Brasil, eu lidero esse movimento aqui em Mato Grosso também, de maneira voluntária. E a gente trabalha com a conexão de empreendedores que têm essa pegada, que querem ser mordomos do reino, querem se ajudar mutuamente e usar a sua influência para o ministério e o chamamento que Deus tem para a vida dele aqui na Terra. Então, eles usam as empresas como plataforma de bondade, para ajudar pessoas, para levar pessoas a Deus, para integrar as pessoas ao reino de Deus. Então, é todo um movimento e tem toda uma filosofia de ética, de moral, legal, de ser diferente, né? Porque não basta você falar que é cristão, aí lógico. sua empresa faz tudo errado, né? E tem uma diferença, né? Um cristão empresário de uma empresa cristã. Porque tem cristão. Tem cristão a empresa não é que ele é empresário, mas a empresa não é cristã, né? Ele falou, não, aqui na empresa é pessoa jurídica, aqui eu tenho que sonegar mesmo, porque é assim, o mercado é assim. Mas eu sou cristão dentro da igreja. E diferente de ter uma empresa cristã. Eu tenho um amigo, o Gil também é amigo dele, você também, pô, o Markinson Marques de Curitiba. Até a gente podia entrevistar ele, hein? Podia, só tem que trazer ele pra cá. O Cargo Lift é um cara bacanérrimo, fantástico. Já recebeu ele aqui, levamos pra E é uma missão, a empresa cristã. Ele falou, olha, os valores da empresa, tá tudo condizente. E ele trouxe pro Brasil o Corajosamente Éticos, que é um projeto que começou Unashamed Ethicals, uma coisa assim lá na África do Sul, de um cara que ele era uma empreiteira. Empreiteira, você sabe, obras grandes, governo, invariavelmente você cai na corrupção. E ele cometeu esse erro. Um belo dia ele falou, olha, eu vou parar com isso. Isso não é de Deus, isso está errado. E ele parou. Todo mundo falou, você é louco. A equipe toda dele falou, vai perder contrato e tal. Ele falou, não, mas isso é o certo, é isso que eu vou fazer. Passou um tempo, teve uma Lava Jato na África do Sul. Tipo aquela operação Lava Jato daqui. Prendeu todo mundo. A única empreiteira que não tinha rabo preso era dele.
porque uns anos antes ele tinha tomado essa decisão. Veio a Copa da África, 2018, Não lembro. talvez. Não foi por aí? A única que estava habilitada para fazer as obras Olha que testemunho Copa. forte. da Copa era a dele. Porque ele estava Nadou de braçada. limpinho, nadou de braçada. Ou seja, Deus honrou ele depois. Então ele falou, olha, esse é um movimento, aí tem toda uma regra, você fala, olha, minha empresa quer ter esse selo. Você abre tudo para eles vasculharem a sua empresa e qualquer linha que sair na mídia aí ou em alguma investigação, você perde esse selo. E isso ajuda o consumidor a pegar e falar, não, eu quero fazer negócio ou comprar da empresa legal, que hein? tem um selo como esse. Bacana, né? Muito legal. Bem legal, muito legal. legal. Tem um outro aspecto também da empresa cristã que eu sempre faço uma metáfora com a arca. Né? Porque vamos imaginar que Noé é um grande empreendedor e ele fez uma arca. Deus tinha falado para ele algo. Falou, olha, vai vir uma situação aí, você precisa construir uma grande arca, você precisa ajudar o máximo, avisar o máximo número de pessoas. E essa arca, quem entrar dentro dela é salva. Vai ser salvo do juízo ali, do dilúvio, etc. Tal. Então, de certa maneira, todo empresário ele tem que entender que a empresa dele é, nos tempos de hoje, uma espécie de arca. Por quê? Porque se eu contratar só gente que é cristão já, que já tem convicções, já tem salvação, que é a nossa convicção, como que a empresa dele vai ser usada para salvar, para mudar a realidade social? Então, a empresa, de certa maneira, ela tem que permitir que pessoas que estão fora do estereótipo aí cristão ou das convicções cristãs, para ele poder ser uma plataforma de transformação. Eu sempre digo para eles o seguinte, quando um funcionário sai da sua empresa, qual que é o depoimento dele? Eu entrei aqui e eu fui transformado, eu me transformei um ser humano melhor, eu aprendi valores aqui, porque você sabe que 8 horas por dia, todo dia trabalhando, é mais do que o tempo que eu tenho com a minha família. É verdade. Então, olha a influência que uma empresa pode ter na cultura e nos valores de um cidadão. E as pessoas, elas são moldadas pelas empresas que elas trabalham. Você já notou? Claro. Vira até sobrenome. Vira sobrenome. Fulano da Rentalize. E você vê Fulano que do governo. os valores dessa pessoa acabam se alinhando porque na cultura corporativa ele aprendeu esses princípios. Então, a empresa cristã é aquela que coloca os princípios do reino dentro do dia a dia, que ensina a perdoar, que ensina a tolerância, que ensina a vencer não puxando o tapete do outro, mas torcer para que o outro cresça, para que você cresça junto. E são culturas que dá trabalho para se implementar numa corporação, ainda mais numa grande. Mas é nossa obrigação. Então, ser um empreendedor radical, não é radical porque faz o esporte radical, né? É radical porque ele é radical numa cultura que vai na contramão da cultura, que é a cultura de dar um jeitinho, de puxar o tapete do outro, de dar um jeitinho, de trapacear. Não, é uma cultura de ser honesto, de ser íntegro e de ter um amor, de ajudar um ao outro, de servir, de abrir mão do meu projeto para ajudar o projeto dele, sem querer ganhar nada em troca, sabendo que ele vai ser abençoado. É de ser uma bênção na vida uns dos outros. Então, não é fácil fazer isso. Só que é possível. Nós temos muito testemunho de homens de Deus que são empreendedores radicais e têm esse tipo de testemunho. É o que a gente precisa no Brasil, né? Acabar com o jeitinho. Porque isso é o que afunda a gente. Acabar com o jeitinho. E pra isso tem que ser radical. Tapete, pra isso tem que ser radical. É sim, é não, é não. E você tem que tomar prejuízo. Então, porque se você não quiser... Se você não quiser tomar prejuízo nenhum, não seja cristão. Não seja cristão. Porque uma vez que você fala assim, eu vou ser cristão, o próprio Jesus já falou, você vai ser perseguido, você vai ter aflições. Você vai colocar Deus acima de todos, de tudo, né? E todos. E se você objetivar só o lucro, aí já sabe o que vai acontecer, né? Se você quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, porque a sua tendência é querer... Não, eu vou tomar tudo de prejuízo para manter isso aqui, esse testemunho. Dessa vez vamos passar. Não, negue a si mesmo, negue a sua carne, negue o jeitinho, negue a desonestidade, para que você possa, de fato, ser conhecido como um seguidor de Jesus, né? Então, todo empreendedor cristão, né, seja ele intraempreendedor como eu, empreendedor público, não quer dizer que eu não tenho empreendimentos fora, eu tenho a minha escola que eu empreendo fora, porque é compatível com o meu cargo função, público. Mas todos nós temos que decidir tomar prejuízo em favor de uma cultura, em favor de um reino de Cristo, uma cultura do céu para ser instalado na terra. Essa é a minha convicção. É por isso que eu
tento agir dessa maneira e ensinar Legal. isso dentro do meu contexto de influência, né? Top. E quer que pergunta ou você pergunta? Eu pergunto? Perguntemos. Vai junto. 1, 2, 3 e... O que é sucesso? Você parou, cara. Você falou 1, 2, 3 e ficou quieto. Não, eu ia fazer outra pergunta, né? Mas tá bom. Eu falo pra você... amanhã, né? Se amanhã você não tivesse mais o cargo público, não fosse mais pastor, o que você faria da sua vida? Como que você começaria a vida? Começando do zero, com a bagagem que você tem hoje. E aí? Você está falando profissionalmente? Profissionalmente. Empreendedorismo. Cara, eu acho que... Não precisa falar assim, abriria uma empresa em tal lugar, tal coisa. Não, assim, como é que você faria para iniciar a sua vida financeira empreendedora? Eu tenho uma convicção que mudou ao longo do tempo, né? Durante um tempo da nossa vida, a gente corre atrás de um estilo de vida próspero e para abençoar a nossa família, melhorar a nossa qualidade de vida. Então, isso é normal de todo ser humano, muito mais de famílias que vêm como a minha. Eu vim de uma família pobre, né? Então, eu nasci pobre. Então, uma grande batalha eu tive para poder estudar, para poder galgar melhores posições, para poder empreender. Eu fui desenvolvendo o empreendedorismo nessa jornada. Só que eu sou jovem ainda, né? Vou fazer 40 anos esse ano. Hoje eu tenho uma maturidade assim, eu penso que, na verdade, tudo que você vai ter na vida, tudo que você vai conquistar na vida, seja bens materiais, seja relacionamentos, tudo, é consequência da pessoa que você se torna. Então, Salomão, ele disse na Bíblia isso, e é muito sério. Ele fala, olha, se você puder priorizar alguma coisa, priorize a sabedoria e o conhecimento. Porque a própria sabedoria e o conhecimento que você vai priorizar vai te honrar, vai te colocar em um patamar diferente. Então, eu entendi isso em um certo momento da minha vida e eu parei de se preocupar um pouco com o resultado financeiro, com o que eu vou empreender, mas eu passei a me preocupar mais com quem eu vou ser. Legal. Certo? Desenvolvimento pessoal, para depois vir o desenvolvimento profissional. O resto vai ser consequência. E aí foi inevitável nessa caminhada de falar, cara, que ser humano que eu quero ser, que envolve tudo, o profissional, a vida pessoal e tudo mais, o modelo de homem que eu quero ser. E quando eu mudei esse foco, eu percebi o seguinte, que não importa o que eu vou fazer. Não importa o que eu vou fazer na Terra. Onde eu colocar a mão, eu vou prosperar, eu vou ser abençoado, porque eu sou um ser humano abençoado e próspero e tenho um mindset de prosperidade e de empreendedorismo. Então, com certeza, se eu tivesse a oportunidade de começar de novo, eu ia fazer muitas coisas, porque eu não dou conta de fazer uma coisa só. Mas não importa o que eu vou fazer, importa para quem eu vou fazer, no meu caso, que eu vou fazer para Deus. Isso é o mais importante. Então, hoje, eu tenho 2 níveis de convicções. Você ia perguntar sobre o que é sucesso? Já posso adiantar? Claro, já está respondido, então. Ou melhor, já está perguntado. O que é sucesso? Tem 2 maneiras de você encarar essa pergunta. Numa visão natural, sucesso é atingir um alvo que você mesmo estabeleceu para você. Então, se eu decidi que eu ia ter uma família com 10 filhos, e isso era meu modelo de sucesso na minha cabeça, era meu propósito de vida, e eu tive 10 filhos, eu sou bem sucedido na minha ótica. Então, sucesso é relativo. Sim. Eu posso ser bem sucedido, você olhar para mim, que idiota, tem 10 filhos. Mas foi o objetivo que eu coloquei para minha vida. Sim. Então, isso para mim é um sucesso numa perspectiva natural, limitada, que é eu decidi o que eu vou fazer da minha vida, fui atrás, consegui. Então, eu posso dar um depoimento, vir aqui e falar, cara, eu tive sucesso porque eu queria ser um servidor público empreendedor e eu estou aqui. Eu queria ser um pastor e hoje eu estou aqui. Isso é um sucesso. Agora, numa perspectiva mais profunda e mais eterna, eu não posso escolher o que fazer se eu não criei a mim mesmo. Então, na minha ótica hoje, quem sabe o que eu devo fazer com a minha vida não sou eu, é Deus. Por quê? Porque Deus não me criou igual a você e nem igual a você. Você parou para pensar que se a gente rodar... Quantos bilhões de pessoas tem? Quase 8 já, né? Tem 8 bilhões. Por aí. Vamos tentar procurar um Gil, né? Provavelmente lá na Coreia, no Japão, vai ter alguma coisa parecida. Misturando com árabe ali. Lugar mais difícil. No árabe, uma mistura aí. Mas não tem ninguém nesses 8 bilhões, nem dos que morreram, nem dos que estão vivos. Que talvez em Hollywood.
Nos filmes de que é terror. exatamente como você. Eu tinha uma visão que não vou falar ao vivo, depois eu te conto. Mas realmente, nós somos únicos. Nós somos únicos, perfeito. Você parou para pensar, por que Deus não fez a gente por atacado? Não ia ter feio, bonito, ia ser todo mundo padronizado. Se fosse um homem, falar, cara, vamos fazer todo mundo padrão para acabar esse negócio. Para não dar bonito, trabalho. Não sei o quê, é japonês, é negro, é branco. Não, Deus nos fez assim porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Nós temos temperamentos diferentes, nós temos um DNA diferente, nós temos questões almáticas diferentes. Por quê? Porque tem algo que nós precisamos fazer e que o nosso Criador planejou para a gente fazer. E nós só vamos fluir plenamente e ter sucesso nessa ótica mais ampla se eu descobrir aquilo que faz o meu olho brilhar, aquilo que faz meu coração cantar, aquilo que eu faria de graça. Se ninguém me pagasse, eu faria. Então, posso dizer que se o Neymar fosse milionário, fazendo outra coisa que não fosse jogando futebol, talvez a gente ia olhar, bem sucedido, porque é rico. Mas quando a gente fosse lá conversar com ele, ele não era bem sucedido. Porque Deus não criou ele para aquilo lá. Ele se esforçou e deu certo, ok. Mas será que foi isso que ele nasceu para fazer? Entende? Então, hoje eu tenho uma convicção. Todo ser humano ele tem que fazer essa pergunta para si mesmo. O que faz seu olho brilhar? O que faz seu coração cantar? Por que você é do jeito que você é? Qual que é o propósito de Deus para você? Por que você nasceu na família que você nasceu, no contexto que você nasceu, e Deus permitiu você passar pelas crises que você passou? É porque Deus quer fazer algo através da sua vida. Então, eu penso que ter sucesso é descobrir qual é o propósito do Criador para nós e colocar em ação aquilo que Ele planejou para a nossa vida. E isso atinge um estado que aquele psicólogo famoso criou, né? Que é o estado de flow. O estado de flow. Cara, eu faria isso aqui 24 horas de graça e eu tô feliz, eu tô top porque eu tô exatamente fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Deus me criou dessa maneira. Então, ser bem-sucedido para mim é ser bem remunerado. Vou criar um conceito aqui. É ser bem remunerado para fazer aquilo que você faria de graça. É isso. Pô, legal. Que é isso, hein? 100%. 100%. Cara, muito bom, que episódio muito bom. legal. A gente queria te presentear com uma caneca pintada por um artista de sucesso, que é o Rafael Jonier. Que tá quando cumprindo você o seu for levar lá propósito. para a área que você trabalha, não esquece de colocar um carimbo nela, para certificar que ela é sua e para ficar dentro dos conformes. Brincadeiras à parte, essa caneca é uma representação da sua passagem aqui nesse programa. Tenho certeza que abençoou muita gente. Você aí de casa sabe que a gente está fazendo também como propósito fazer uma curadoria de histórias bacanas, inspiradoras, de sucesso, para levar para você esse conteúdo de graça em todas as plataformas de podcast, de YouTube, de Instagram, como um propósito também, para abençoar a sua vida com conteúdo de qualidade. Um conteúdo que a pessoa pagaria para ter. É ou não é? Aí. É isso aí. Baixe o aplicativo Rentalize Bank na sua loja de aplicativos favorita aí, do seu celular. Rentalize Bank é a sua conta digital. Vai transformar a sua vida, não tem mais que porta giratória, raio-x, raspadinha, tem que comprar raspadinha, título de capitalização, seguro agradar o de morte. gerente. Olha, é a conta digital sem custo nenhum, Rentalize Bank para revolucionar a sua vida. Então, terça que vem, mais um episódio de qualidade com o empreendedor, o empreendedor de sucesso. E é isso. E é tchau. E é tchau. Papo à vista. Podcast da Rentalize. Washington, cara. Obrigado. Muito bom, muito Demais, bom. Cara. Demais. Passa demais. Agora. Passa demais.